Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá, seguindo então, continuando aqui os nossos estudos a partir das orações. Estamos já nas orações subordinadas substantivas, né? Que são aquelas orações que você sabe muito bem, que exercem oração é boa, né? Que exercem função sintática, tá? E vamos falar agora então das orações subjetivas, tá? O que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, pessoal? É aquela que exerce função sintática de sujeito. Mas aí muita gente diz, Dani, mas pelo amor de Deus, como é que uma oração vai exercer função de sujeito? Barbada, pessoal. Olha só, como é que nós aprendemos a identificar o sujeito de uma oração? Pega o verbo e faz uma perguntinha. Qual é a perguntinha? Quem é que mais verbo? Podendo essa pergunta ter suas variações aqui, né? Pode ser que, mais verbo. Ou ainda a perguntinha que se, que se, mais verbo. Lembrando que essa última aqui, ó, nós só faremos naquelas frases em que tem concordância com o se, tá? Por exemplo, aluga-se ou alugam-se carros, né? Percebe-se ou percebem-se alguma coisa, né? Então, naquela dúvida, percebe-se, sabe-se, sabem-se, né? Vamos lá, aluga-se ou alugam-se. A gente sempre começa por essa perguntinha, pelo que é que ser mais verbo. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente fizer essa perguntinha, vou trocar aqui a cor, olha só. Se a gente fizer essa perguntinha e a gente tiver uma resposta, a nossa resposta será o nosso sujeito. A gente só tem um pacto que a gente faz aqui, né, gente? Tá? Que é o seguinte, eu faço a pergunta, quem é que é mais verbo, quem é que é mais verbo ou quem é que é ser mais verbo, a resposta será o meu sujeito, desde que a única condição é que essa resposta jamais seja introduzida por preposição, porque a gente sabe que aquilo que vem preposicionado jamais poderá ser núcleo do sujeito, tá? Muito bem, a gente descobre o sujeito assim, sim ou não? Sim, né? Então, olha só, quer ver uma coisa? Vamos lá, eu vou colocar uma frasezinha abaixo de cada uma dessas aqui que nós temos, tá? Então, deixa eu só ver a cor aqui para pegar melhor. Será que o verde pega? Vamos deixar o vermelho, vamos ver. Olha só. Mas ficou horrível, né? Eu vou ter que escrever, gente. Não, dá para colocar aqui do ladinho, ó. Nesse ladinho aqui que tá um pouquinho mais claro. Aí sim, ó. Aconteceu, aconteceram problemas, tá? Vamos lá, então estou na dúvida se aconteceu ou aconteceram problemas. Depois a gente vai responder, tá? Aqui embaixo é sabe-se ou sabe-se barra sabem-se. Vamos ver, vamos colocar aqui. Mentira. Não, fofocas. Ô, povo fofoqueiro. Todo mundo gosta de uma fofoca, né? Ó, sabe-se ou sabem-se fofocas. Ó, o Silvestre tá enlouquecido aqui. Vamos lá. Sabe-se ou sabem-se fofocas. Depois, é certo que iremos, tá? É certo isso. Vou colocar assim. Tá? Olha só, vamos começar identificando o sujeito dessas orações que o prof escreveu aqui agora, tá? Então, ó, eu tô na dúvida se aconteceu ou aconteceram problemas. Faz a perguntinha aí para mim. Isso, muito bem, né? Qual é a perguntinha que eu faço? O que é que aconteceu? Qual é a resposta? Problemas. Tenho resposta, não tem preposição, quer dizer que isso aqui é o meu sujeito. Show de bola. Tá? Tá aqui o meu sujeito. O meu núcleo, que é problemas, está no plural, portanto, o verbo no plural, tá? Correto. Aconteceram problemas e não aconteceu problemas. Agora, eu tenho a concordância com o Czinho. Não tem problema. Olha que legal. Vamos fazer a pergunta. O que é que se sabe? Qual é a resposta? Fofocas. Dani, tu tá querendo dizer que fofocas é o meu sujeito? Exatamente, tá? Por quê? Porque respondi a perguntinha, que é que ser mais verbo. Que é que se sabe? Resposta, fofocas. Coisa linda, né, pessoal? Então, fofocas é o meu sujeito, núcleo no plural, olha que coisa linda. Verbo no plural, por isso que é
sabem-se fofocas e não sabe-se fofocas. Lindo, né? Vamos lá. Quem é que é certo? Resposta. Isso é o sujeito do verbo ser aqui, né? Que é isso. Claro que normalmente quando tem um verbo de ligação, a gente coloca junto o adjetivo na pergunta, que fica muito melhor pro ouvido, né? Quem é que é certo? Resposta. Isso. Quem é que é certo? Isso é o meu sujeito. Tranquilo? Muito bem. Então é assim que a gente identifica o sujeito de uma oração. Tudo isso você já sabe. Muito bem. E, então, eu só quero te mostrar o seguinte, que não há diferença. Ó, aconteceu que foram aprovados. Tenho duas orações aqui. Sabe-se que este rio é fundo. Ó, verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui, verbo aqui. Tá? É certo que iremos, tá? Ó, verbo aqui, verbo aqui. Então agora nós estamos diante de períodos compostos, né? Formados por duas orações. Não tem problema, tá? Vamos de novo, tudo bonitinho. Começa sempre a análise de trás para frente, tá? Ó, que foram aprovados. Quem é que foi aprovado? Provavelmente eles, né? Eles foram aprovados ou elas foram aprovadas. Vou colocar elas. Senão o pessoal diz que eu fico colocando toda hora. Eles, ó. Elas foram. Ah, não, mas é aprovados. Desculpa, pessoal, tem que ser eles, tá? Eles foram aprovados, tá? Tá ali o sujeito, tá? Agora, descobre para mim o sujeito do verbo acontecer. Pois é, né, Dani? Não tem nada acompanhando ali. Tá, não, mas calma. Como é que a gente descobre o sujeito de uma oração? A gente faz a perguntinha, né, Dani? Então faz a perguntinha. Que é que aconteceu? Resposta. Olha que coisa linda, pessoal. Que eles foram aprovados. Concorda comigo que tudo isso aqui responde a perguntinha? Que é que aconteceu? Sim ou não? Sim. Qual era o nosso trato? Aquilo que responde a perguntinha que é que mais verbo será sintaticamente falando o sujeito da nossa oração. Dani, quer dizer que o sujeito do acontecer é que eles foram aprovados? Sim, é isso aí. Então, eu tenho uma oração agora exercendo função de sujeito, ó, porque dentro do meu sujeito tem um verbo. Se dentro do meu sujeito tem um verbo, é porque aqui eu tenho uma oração. Oração que exerce função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, aposto, complemento nominal e predicativo, nós chamamos de oração subordinada substantiva. No caso, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela exerce função de sujeito. Lembra da nossa brincadeirinha? Tá aí, e esse quezinho aqui, qual é o nome dele? Conjunção integrante. Tá aqui, nossa conjunção integrante. Dani, aqui eu também poderia fazer aquela substituição pelo isso, óbvio. O que é que aconteceu? Resposta, isso. Tá aqui. Coisa linda, né, pessoal? Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Sabes que este rio é fundo. Tenho duas orações. Vai lá. Que este rio é fundo. Quem é que é fundo? Este rio. Então, este rio é o sujeito do verbo ser ali. Beleza. Agora, descobre para mim o sujeito do verbo saber. Como é que eu descubro o sujeito? Quando eu tenho o Czinho ali na concordância, que é que ser mais verbo. Então, eu te pergunto, quem é que você sabe? Qual é a resposta? Que este rio é fundo. Dani, tudo isso aqui responde a perguntinha que é que você sabe, verdade? Tudo isso aqui responde a perguntinha que é que você sabe e não é introduzido por preposição. Pois é, então tudo isso aqui é o sujeito. Muito bem. Sujeito do saber. Coisa linda, né, pessoal? Só que dentro do meu sujeito tem um verbo, então quer dizer que o meu sujeito está na forma de oração. Se o meu sujeito está na forma de oração, é porque isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá ali. Vamos confirmar? Vamos confirmar. Quem é que se sabe? Resposta: isso. Muito bem. Olha que coisa linda. Né, pessoal? Qual é o nome desse quezinho? Esse quezinho aqui é a conjunção integrante. Fechou? Muito bem. E por último, é certo que iremos. Quem é que irá? Resposta: nós iremos, sujeito oculto. Agora, te pergunto, quem é que é certo? Resposta: que iremos. Que iremos responde a perguntinha que é certo. Portanto, tudo isso aqui é o sujeito do verbo ser. Só que dentro do nosso sujeito tem um verbo, né? Se tem um verbo, isso aqui é uma oração. Oração que exerce função de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Vamos para o macete? Que é certo? Isso. Olha que legal aqui, ó. Aqui já estava para você assim, ó. É certo? Isso, né? Já tinha substituído toda a oração pela palavrinha isso. E qual é o nome desse quezinho? Conjunção integrante. Tá aí, pessoal, tá? Copia à vontade, tira print à vontade. E vamos lá. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem.
Vamos lá, tá? Ó, seguindo aqui mais uns exemplos, né? É fundamental que todos participem, tá? Então, ó, quem é que participa? Todos. Todos é o sujeito do verbo participar. Mas qual é o sujeito do verbo ser aqui? Vamos ver. Que é fundamental? Resposta, que todos participem. Então, tudo isso aqui, ó, de fato, responde a perguntinha que é fundamental. Então, tudo isso aqui, de fato, é o sujeito do é fundamental, tá? Que é, resposta, que todos participem. Dentro do meu sujeito tem um verbo, então o meu sujeito está na forma de oração, ok? Muito bem, se o meu sujeito está na forma de oração, é porque eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Só para confirmar, esse quezinho aqui é o que mesmo? Conjunção integrante, e é fundamental isso. Gosta do macete? Não tem problema, coloca ali a palavrinha isso. Tranquilo? Muito bem. Depois a gente volta aqui que eu vou colocar mais uma observação. Acontece que vou pedir para sair daqui. Quem é que vai pedir? Eu, né? Tá ali. Muito bem. O que é que acontece? Tudo isso aqui, gente. Olha que legal. O que é que acontece? Que vou pedir para sair daqui. Que vou pedir para sair daqui é uma oração que exerce função sintática de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá aqui. Tá? Qual é o nome desse quezinho? Você já sabe muito bem. Conjunção integrante. Que é fazer a prova real. O que é que acontece? Resposta. Isso. Ok. Ok. Muito bem, gente. Tem mais uma observação que eu queria fazer. Legal que minha voz está indo para o saco já, tá? Uma observação que eu queria fazer é o seguinte. Vocês viram que o nosso sujeito aqui está na forma de oração agora, né? Tá. Vamos fazer um parênteses aqui. Olha só, nós falamos... Deixa eu colocar numa outra cor para ficar melhor. Tá? Nós falamos num outro momento, tá? Que existem classificações do sujeito. Classificações do sujeito. Lembra-se disso? Pois é. Gente, quando a gente fala em classificação do sujeito, nós temos o sujeito simples, que é aquele que tem um núcleo. Nós temos o sujeito composto, que é aquele com 2 núcleos ou mais. Nós temos um sujeito oculto, tá? Lembra? Elíptico, subentendido, existencial, que é a mesma coisa. Nós temos o indeterminado, tá? Que é a terceira pessoa do plural subentendida, sem aparecer em um momento prévio, tá? Ou a partir do Czinho, índice de determinação de sujeito, tá? E nós temos também o sujeito inexistente. Inexistente, né? Foram esses sujeitos que nós vimos, as 5 classificações de sujeito. Porém, nós temos uma 6ª classificação de sujeito. Anota aí, que é o sujeito oracional. Quem é o sujeito oracional, Dani? É aquele sujeito que aparece na forma de oração. Ou seja, é o que a gente viu agora, Dani? Exatamente. Anota aí. Toda oração subordinada, substantiva, subjetiva, vamos chamar só de subjetiva, né? Toda oração subjetiva exerce função de sujeito, certo? Certo. Por isso que ela recebe esse nome, de oração subjetiva. Quando eu tenho um sujeito na forma de oração, a classificação desse sujeito é sujeito oracional, tá? Mas, Dani, ela não é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? Sim, ela é, gente. Por quê? Porque quando eu falo em orações substantivas, eu tenho 6 orações substantivas. Dentre elas, a oração subjetiva, que é a oração que exerce função de sujeito. Mas todo sujeito tem classificação. Então, se eles perguntassem para vocês aqui, ó, isso aqui que nós destacamos, exerce função de sujeito? Sim, exerce função de sujeito. Qual é a classificação desse sujeito? É simples? Não. É composto? Não. É oculto? Não. É indeterminado? Não. É inexistente? Não. Ele é um sujeito que? Oracional. Essa é a classificação dele. Ah, então, Dani, oração subjetiva é a classificação da oração, tá? Só que como essa nossa oração exerce função de sujeito, e o sujeito tem classificações, ele também vai ter uma classificação de sujeito, sim, que é o sujeito oracional, tá bom? Então, lembre-se disso. Toda oração, tá? Substantiva, subjetiva é um sujeito oracional, tá bom? Toda oração subjetiva é um sujeito oracional.